Olá, meu irmão, minha irmã, olá, conhecido, ou qualquer um outro, né? Seja aqui do Brasil ou fora do Brasil, que possa vir a ver essa mensagem, se ela chegar. Não sei talvez se ela possa vir a chegar, mas eu rogo ao Pai que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas, né, possíveis que possam ver e ouvir essa mensagem, para entender, né, que só o nome salva, como já vem sendo dito por mim e alguns outros irmãos aí, né, colegas, que conhecem essa mesma verdade verdadeira. Meu colega, meu amigo, minha amiga, meu amigo, meu desconhecido e meu conhecido. Só existe um nome que salva. Para você ser salvo, basta você crer e acreditar que isso é verdade e que somente esse nome salva e que esse Alro é o mesmo que criou todas as coisas, os céus, a terra, a fonte das águas e tudo que há, e que é nosso Pai, e que logo logo Ele vai estar voltando, vai estar julgando a todos, e para você participar, ser participante dessa salvação e não sofrer, né, os castigos que os ímpios deverão sofrer, basta você crer nisso, procurar conhecer o de verdade e ver se o seu comportamento, né, está de acordo com o comportamento daqueles que dizem o conhecer de verdade e o segui-lo e querer e que querem honrá-lo, né, como Pai, verdadeiro e único Salvador, e passar adiante, meu irmão, minha irmã, meu colega, meu conhecido ou desconhecido. Passe adiante essa mensagem, fale para as pessoas isso. Muita gente gasta dinheiro um absurdo, muita gente se está hoje se firmando no que é falso, porque quase todo esse sistema, esse mundo é falso. Quase todas essas autoridades são falsas. Quase todas as suas leis são inexistentes. E conosco nada pode, porque o que pode mesmo a lei com aquele que se diz que é justo, né? Que procura praticar a justiça e seguir aquele que é perfeito, né? E diz que tem por pai aquele que tem infinita perfeição. Acho tem lei nenhuma nesse mundo que pegue. Mas, meus irmãos, eu queria falar também sobre outro papo. Como eu falei no início agora há pouco, que não precisa-se de nada para ser salvo, a não ser crer nesse nome, Yahweh, tentar andar de acordo com a decência de que um homem que quer ser salvo tem que andar, se excluir de todo tipo de idolatria e principalmente de credos religiosos ou congregações físicas ou autoritarismo, autoridades ou leis desse mundo, leis de homens, né? E, meu irmão, dentro desse contexto vem uma pergunta, né, que muitos às vezes até me incomodam, ficam me perguntando se eu agora que conheci essa verdade, por que de uma hora para outra eu estou achando que eu mudei e que eu estou agora diferente. Às vezes alguns acham que você quer ser melhor do que o outro, outros acham que você está louco, está pirando, né? Outros acham que você está querendo se mostrar, outros acham que você está seguindo alguma seita, está com alguma pessoa, com algum falso profeta. Quero desde já dizer mais uma vez, que eu costumo sempre dizer, mas digo para todos, vou reforçar, todos, não só eu, como todos aqueles que pensam da mesma forma que eu, né, os outros irmãos ou conhecidos, que pregam o nome de algo e essa verdade verdadeira, podem ter plena certeza de que estão no seu mais perfeito juízo mental e com suas faculdades mentais preservadas e perfeitas. O louco é aquele que não acredita que nós estamos com a verdade, o verdadeiro louco. Porém, nós somos considerados mesmo abominações e loucuras para o mundo, né? Porque as coisas do Pai, nosso autismo, estão bem acima desse nível podre aqui dessa terra fraudulenta e fracassada, desse sistema decadente e prostituído e falso. Mas, né, como eu disse, nenhuma delas pode nos pegar ou nos julgar por isso. Dito isso, meus irmãos, eu queria também reforçar de que muita gente me pergunta,
por conta disso é porque tu está seguindo um falso profeta, né? Como eu estava falando, está acompanhando outros falsos profetas, isso, aquilo, outro. São uns anticristos, são os pregadores aí do anticristo. Gente, é o seguinte, primeiro eu quero dizer que eu não siga ninguém, entendeu? Mesmo respeitando e honrando todos os meus irmãos, tendo o maior apreço por eles. Já disse na cara de vários que não são dono da verdade, assim como eu também não. Entendeu? Eu sou humilde o suficiente para admitir que não sou o dono da verdade, sou apenas um mensageiro, um humilde servo do Altíssimo, do nosso Pai Todo-Poderoso e Alvo, assim como alguns irmãos que aí estão e outros que ainda vão surgir, que eu já falei, vão surgir bem outros e muitos outros. São muita gente que tem esse conhecimento e muitos deles vieram lá de cima para fazer essa obra aqui, para reconduzir aos que estão perdidos, as ovelhas perdidas, de algo, um retorno sossegado para casa. Mas tenho plena certeza, irmão, que eu não sigo o homem desse mundo, não. Nem vim aqui para agradar nem homem, nem mulher, nem menino, nem ninguém desse mundo, entendeu? Eu vim sim para agradar o meu Pai. Com certeza com isso eu vou conseguir agradar aqueles que merecem serem agradados ou serem beneficiados com o que salva de verdade, que é Yahweh. E ele é a verdade. E com a verdade ela dói pra caramba, ela nos maltrata, porque eu também conheci ela já há algum tempo e sei o quanto ela nos purifica de verdade, nos contorce, né? Esse corpo natural aí, esse corpo carnal, porque eu também sou pecador, já falei, mas ela tem que ser dita e vai continuar sendo preservada, porque nós que andamos com ela sabemos o quanto é gostoso você se ter a verdade. E a verdade que eu tenho para dizer para vocês, acima de tudo, é que eu não idolatro ninguém desse mundo afaradeiro, a não ser honro e louvo ao meu Pai e Alro por tudo que nos fez e que ainda vai fazer, né? Mas o resto, tudo é servo, tudo é meu irmão, não sigo pessoas desse mundo. As profecias todas estão escritas e terminadas no livro da vida do Pai, que a palavra dele que veio aqui para a Terra está terminando de ser cumprida agora nesses tempos e vai passar, profecias vão se cumprir, o céu e a terra vão se passar, as estrelas do céu vão cair, o sol vai ser destruído, a lua não vai existir mais e o que vai existir é o reino eterno de Alva, nosso Pai, trazendo todas as bonanças, todas as revelações que Ele deve nos mostrar e nós vamos viver numa terra então perfeita, renascida ou dessa podridão que aqui está, ou refeita mesmo a partir do nada. Do meu Pai, ele é o tudo, por isso e o nada, porque Ele é capaz de fazer do nada tudo e de tudo nada. E Ele vai criar uma nova terra para mim, para todos vocês que crerem nessa verdade verdadeira, isso que importa. Mas eu vou citar, não gosto nem de estar citando nome, eu vou falando, muita gente me cobra, não é porque tu falou com tal profeta lá, com Juarez, não siga Juarez não, cara. Eu sigo ao Todo-Poderoso e ao aquele que criou os céus, a terra e a mim e a todos nós. Nós todos somos irmãos e servos um do outro, e ele é só mais um profeta. Assim, mais um revelador que está cumprindo a profecia, porque profetas, na verdade, perdão, me equivoquei. Porque profetas, na verdade, é o que ele está ajudando a cumprir as profecias, é um que está ajudando a cumprir as profecias. Mas não é profeta, porque profeta é aquele que profetiza coisas novas, o que vai acontecer. Profecias são coisas que ainda vão acontecer. Porque se são confirmadas, não são profecias que já existiam, não são profecias feitas por ninguém agora, e sim profecias que já existiam que estão sendo confirmadas, como essas agora dos dias de hoje. Mas nós estamos confirmando as que já estão escritas. Aí vem aquele perigo de que eu digo que, mesmo gostando, respeitando e honrando muito o meu irmão Juarez, acreditando que ele está contribuindo e está fazendo um papel brilhante aqui dentro da terra, sobre o nosso Pai, e nos esclareceu de muitas coisas, e eu espero que nos esclareça ainda mais, porque o Pai tem usado de maneira tremenda, né? Mas eu não concordo com muitas coisas, com tudo que os irmãos não, porque eu já disse que os homens são falhos, e eu não confio em homem nenhum, eu confio só no Pai. Prefiro me prender às coisas que o Pai revelou para ele, que tenho certeza de que o Pai revelou. Aí eu me prendo a todas elas, e isso eu já pude comprovar em várias delas. Assim como outros também, meu irmão Erisvan, que eu tanto elogio aí, um abraço aí, viu, meu irmão Erisvan? Ele também o Pai tem usado ele de uma maneira tremenda, mas tem lá também os seus excessos, os seus erros, os seus tropeços, isso é normal, porque nós somos falhos, é para mostrar que todo mundo erra.
E foi assim desde o início dos tempos. Todos eles pecaram, todos os antepassados pecaram também, erraram. E está aí as ações escritas aí. Nesta Bíblia também, de que esse é um dos pontos de que eu não confio, ou não confirmo, né? Com o Juarez e não concordo com ele, essa questão de dar números, tipo dizer que a Bíblia foi toda feita a partir de macumbaria, e toda é uma macumbaria, tá, tem muitos acrescentos lá desse tipo de coisas imundas, justamente para desmerecer a verdade verdadeira que ali se tinha. E aí criou algo paralelo, também concordo. Boa parte dela é mentira? Muitas coisas delas ali foram mudadas, principalmente o nome dos profetas e o nome do Altíssimo, sim. O nosso irmão fez a contribuição de esclarecer isso, mas a maioria desses fatos já era sabidos, já viviam sendo discutidos há muito tempo. O que eu digo que o irmão Juarez trouxe de verdade para mim e para todos nós foi a pronúncia, que voltou a ser revocada agora, com propriedade, isso eu digo para quem quiser ouvir, do nome do nosso Yahweh, que deu a pronúncia para ele, e que eu tanto queria saber. Mas até isso, Yahweh é um nome a ser chamado pelo Pai. Com base no que ele diz? Do tetagrama. E o tetagrama é usado até pelos maçons lá, é usado num bocado de lugar, pelos judeus, entendeu? Pelos muçulmanos, por muitos dos crentes tradicionais, que eles dizem que estão perdidos, das igrejas evangélicas mais metidas antigas, né, dos patriarcas, eles usavam os católicos ortodoxos lá da região da Judéia, de Israel, inventada, os católicos romanos metidos aos patriarcas, descendentes de Pedro, os papas, eles usaram muito esse tetagrama, não quer dizer que é a palavra certa, não. Agora, o nome do pai, ninguém sabe, o nome dele, o nome próprio dele, o escrito, não sabe. Todos nós temos um nome próprio terreno, mas o nome espiritual dele, ninguém sabe, o nome do silêncio. Mas ele vai revelar para todos nós, vamos saber o nome dele, e o do filho dele. Inclusive o nosso que nós vamos ter, quando lá chegarmos no céu, que a gente sabe disso, e se o irmão ou os outros irmãos aí sabem realmente tudo que dizem de saber e que estão tão próximos do Pai, sabem que o que eu estou falando é verdade. E aí todos nós lá vamos ter um novo nome. Vamos ser revelados quem o nosso nome real lá dos céus, o nome espiritual, ao qual o Pai deu para nós antes da queda, melhor dizendo. E o Pai vai revelar o nome dele, vai se revelar para todos aqueles que são filhos de verdade, sinceros, os que fazem parte lá do seu conselho, que vão estar no céu servindo ele dia e noite, mesmo porque vai ter uma nova terra e vai continuar tendo pessoas aqui na terra. E se ele lá é o rei dos reis, realmente esse título for o título dele, vão continuar tendo alguns reis aqui, porque Davi também disse que vai ser rei, só que na terra, e lá reina nos céus. Então vai estar representando aqui na terra, porque o Pai continua construindo em constante construção. E a minha dúvida sempre foi de saber se ele poderia ser chamado de Deus, mesmo a gente sabendo que existiam os Zeus lá, que existia tudo, mas que ele era o único Deus e que eles queriam se fazer Deus, daí então estou deixando bem claro aqui o meu testemunho de que foi esclarecido e muito bem esclarecido pelos irmãos, que se ele poderia usar esse pseudonome de Deus, que não é um nome, mas sim um adjetivo, que caracteriza o quê? Vamos dizer, quando a gente chamasse Deus dos deuses, o Deus Criador, o Deus Pai, o Deus do... Se poderia usar, e ele esclareceu bem claro que não. O primeiro irmão está dizendo que falou diretamente com o Pai, e que ele disse que não deve ser usado. E eu creio que é verdade, porque depois do que fui pesquisar, e fui orar, e fui conversar com meu pai, com o Altíssimo, ele me toca, não quero mais, tive um sonho concreto para dizer assim, é isso, aquilo, outro, ou visão, ou ele me toca, e por mensagem também de outros irmãos, vamos dizer assim, servos do Altíssimo, tem me confirmado também, não só que ele falou, como muitas coisas que esse nome não cola, e nem encaixa com ele, que está na hora de eu acordar, porque a minha alma já está madura o suficiente para não ser levado por qualquer tipo de doutrina, muito menos por qualquer vento ou ventania, disso, aquilo outro, porque ele tem algo bem grande para nós revelarmos ao povo, tem algo bem grande para nós sermos usados através disso e realizar essa obra que é dele e que nós somos simples instrumentos deles usados como todos são. E aí vamos ter que terminar a nossa função aqui na Terra limitadinha para que essa obra dele seja realizada, essa tão ilimitada infinita obra que é do Pai. Mas como eu estava lhe dizendo, não sigo nenhum
homem dessa terra, nem profeta, nem irmão, nem colega, nem doutrina, nem igreja, nem criada religiosa, já há muito tempo, nem nada disso, já sou bem esclarecido e crescido em relação a isso. Estava trabalhando para o meu pai, sim, sabia vários dos seus títulos, mas agora estou vendo que a maioria deles é sim paganizado, não pode ser usado. Descobri uma pronúncia mais direta com o pai, que é essa, que é o nome que ele gosta de ser chamado aqui na terra, por nós, pelos homens, e ele deu essa pronúncia que pode ser pronunciada lá desde Israel, do inicial até o Israel, o Yahshua verdadeiro, ou todas as nações e tribos conhecem esse nome, sabem, e sabem que é tão poderoso que esconderam, ocultaram ele, essa pronúncia, né, no qual ele gosta de ser chamado. E vai ser chamado daqui por diante. Vou continuar honrando ele com esse nome. Assim como eu uso os outros títulos de que não desonra ele direito, ou em nada, como o exemplo é Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, Pai de salvação, Pai celestial, Pai de todos os espíritos. Eu ainda falo assim desse. Ele é Pai de todos os espíritos, sim. Eu chamo esse título. No dia que estiver errado, o irmão também me dê as dicas de se receberem algo de novo de revelação do Pai, dividam comigo. Eu quero me congratular também, porque é muito bom. Mas é isso aí. E o irmão me ajudou com essa pronúncia de algo, né? Quer dizer, ser supremo ou supremo, aquele que criou tudo. E é esse nome que ele gosta de ser chamado, representado aqui na Terra, por enquanto, né? Antes de revelar o seu próprio nome. E é esse nome que eu vou chamar, que é dado como nome dele. Mas não, até mesmo se a gente for usar aquele tetagrama, quer dizer, aqui para não se alongar muito, que está muito grande, se a gente for usar esse tetagrama, não cola com Yalro, porque tem um W lá no meio, e a gente vê, né, que Yud, Re, aí ele vem um W, Vav, né, e novamente o Re, que no caso é o H lá, que dá Rol, né, o Yalro, mas só pegou o bigrama lá do começo. Então, se a gente for ver o tetagrama, só esclarecendo, que foi dado a Moisés, é uma frase de mais um adjetivo que o pai deu para os homens bater cabeça e ficar lá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é fazendo contenda, divisão e querendo se mostrar e sabendo que é mais sábio para querer saber que nome era aquele que o pai quis dizer. E até hoje não souberam. E agora a gente conseguiu uma pronúncia certa do bigrama lá do começo, que é o Y e o H. E por isso que eu digo que alguns que estavam falando de A, mesmo sendo paganizado também, estavam procurando o nome do pai, porque o J não existia e ali estava um Y, que eles dizem que tem som de J, mas não existe isso no hebraico, não é. E agora a gente descobre que não é. É Yud, o Y, e não J, Jave. Então, o Y lá era Iá, e aí eles transliteraram aquele Papa maldito lá, o Papa Pio IX, depois da conversão lá e da mentira lá de Celestiai, né? Dizendo que Celestiai era a encarnação de Cristo, que eles chamam, e que nosso povo conhece como o Messias, ou Yahushua, e com essa mentira dizendo que depois que ele morrer, ele vai voltar a julgar o mundo com o Pai, mas tudo bem. E nossos irmãos lá estão buscando o Criador, a maioria deles, muitos lá dos colegas lá, conhecem o Pai, o Altíssimo, e estão buscando ele, só não sabiam dessa questão do nome, e isso não vai jogar eles no inferno. Isso não vai jogá-los no lago de fogo, eu lhe garanto. Isso não. Para aqueles que estão buscando o conceito, não, porque o Pai sonda todos os entendimentos, todos os corações, todas as almas, todos os intentos e as intenções. Isso eu tenho certeza, porque aqui está um dos servos dele. E eu digo isso com autoridade. E ele sonda essas intenções. E ele nunca, eu vou repetir novamente, nunca irá jogar um filho seu e vai assistir ele queimando lá o torramo, porque aí ele seria o oposto, o opositor. No caso, Baal, o Satanás, Lúcifer, que gosta de ver as pessoas sofrendo, queimando e torrando na frente dele, e gosta de beber sangue, sacrifício, mas o pai não, viu? E então, os irmãos, eles deram essa grande contribuição, sim, eu estou dando esse testemunho para a gente parar também com alguns irmãos que estão enchendo de saco aí, e eu agradeço muito dessa contribuição, mas quero dizer que aqui também, desse lado, tem um servo, muito humilde, mas que também trabalha nos caminhos do Altíssimo, desde menino, que medito nesse caminho, e que acho, na minha humilde opinião, eu digo minha opinião, porque eu estou esperando o Pai me confirmar também, eu estou orando também, pedindo e rogando, e implorando e invocando o nome dele, para que ele me diga se realmente é só menos de 0,5% de verdade que tem ali dentro, porque
Muitas das coisas que eu leio ali, ele me toca como se fosse verdade fosse, principalmente as profecias, as parábolas, e muitas delas usadas pelos irmãos aí, e que dizem que ela é obra de macumbaria por sua integridade quase inteira, ficando em menos de 0,5% de verdade. E em relação aos outros do irmão Arisvan, me ajudou demais, meu amigo velho. Hoje eu tenho ele como um amigo de verdade, além de irmão, e a gente liga, conversa um com o outro. Eu orei ao Pai e pedi que Ele me enviasse pessoas sinceras que pudesse estar do meu lado, me ajudando nessa luta, nessa passagem desse mundo aqui, por aqui, e nesse trabalho que Ele sempre me tocou, dizendo que eu teria de realizar aqui. Ele me enviou. O Elisvan, que é meu irmão, um abraço para você, meu irmão. Meu colega, porque a gente já falou por telefone, a gente já conversou pessoalmente. O irmão Moisés também, um irmão que eu estimo muito, mas nós nunca conversamos pessoalmente, né? O irmão Juarez e nem o Felipe, que eu também quero mandar um abraço. Eu gosto muito de assistir os vídeos dele, é bem esclarecedor e bem curto, bem grosso. Não é grosso, perdão, brincadeira. Não é bem curto, né, bem direto, mas um menino também, um jovem homem de arro também, bastante inspirado e revelado pelo Pai. A gente vê. E o exército só aumenta. E eu espero amanhã até o próprio Romilson aí acordar e ver que a vida não se resume a fama ou a likes. Não, se a gente for andar por esse caminho, meu irmão, a gente vai terminar caindo no nosso propósito principal, mesmo que não perca a tua salvação, meu irmão, mesmo que tu tenha conhecimento para se salvar, mas essa questão mesmo do galardão para mim é nesse momento aí, entendeu? De honrar mesmo, esquecer de tudo, de diminuir para que o Pai aumente. Entendeu? É necessário que a gente diminua mesmo e seja servo uns dos outros, lavar os pés uns dos outros, como o próprio Yahushua fez, né? Com os seus, e é o exemplo que ele deixou para nós. E voltando aí para os outros assuntos, nós temos muitos irmãos maravilhosos por aí, meu irmão. Quero mandar um abraço aqui para o meu irmão Marcelo aí também, que deixa um trabalho do Pai também muito bem feito. Tem lá os seus equívocos, ainda não acordou para algumas coisas, mas isso é normal e natural. São debates que tem que continuar sendo debatido, mas eu acabei de falar sobre a questão das intenções. O que vale para mim a intenção é sondada a intenção. Agora, aqueles que estão bem intencionados, que iludiram essas pessoas e que enganaram, é que vão pagar até 10 vezes mais. E lá a própria palavra, mesmo a Bíblia, como se diz, paganizada, está lá bem claro na parte da verdade, dizendo, na verdade verdadeira, que aqueles que são dotados ditos de cargo de liderança, que dizem que falam em meu nome, esses serão, e não falam, esses serão cobrados com bem mais veemência, até 10 vezes mais. E o profeta que diz que eu falei sem ter falado, esse será digno de morte. E morte é a morte na segunda morte. Não é aqui a carnal, não, porque a carnal, se ainda está em cima da terra, ele está dando oportunidade para se arrepender. A morte de verdade é aquela que vai vir agora, quando ele do céu descer, que isso também eu creio, e vir para julgar toda essa gente maldita e má, que estuprou o direito do pobre e da viúva, que mata de fome tantas pessoas humildes, que enrolam, fraudam e adulteram, e conseguiram adulterar até o que é mais puro, real e sagrado, capaz de salvar e purificar, e conduzir a uma vida infinita e frutífera, onde tudo é perfeito, lá ao lado do nosso Pai Alro, e conseguiram tentar destruir e lamear até mesmo os planos do Pai. Mas vocês não conseguem, ó malditos cretinos. Vocês todos vão ser julgados, cada um vão pagar de acordo com o que fizeram, de acordo com suas obras sujas e podres vocês vão receber. Filhos iníquos, a vocês maçônicos malditos, a vocês que inventam templos e mais templos e gaiolas para aprisionar as pessoas, que se dizem líderes, mas são líderes de Satanás, Ferrabras, de toda essa corja de imundice, desses faraônicos aí que honram os arquitetos do universo e não o nosso Pai Salvador. É isso que eu tenho a dizer a vós, e que vós se preparem, porque é chegado o grande dia, e o nosso Pai nunca me deixará na mão, e mesmo que eu caia, se levantarão milhões e milhões de sementes, da quais já foi derramada nessa terra, para que venha frutificar e trazer salvação àqueles que merecem de verdade. E aqueles que vocês já acham que estão fazendo mal, estão dando descanso para que venham do lado do nosso Pai. E aqueles que vocês acham que estão com eles dos seus lados, é porque já eram teus
e nunca foram do Pai. Tu os tens, porque eu os reneguei, diz o Altíssimo e Supremo Yahweh. Porém, a semente verdadeira do Altíssimo Todo-Poderoso, ela cai em terra fértil e sempre cresce e dá frutos e gera mais sementes, mais árvores, mais frutos e mais sementes. Vocês nunca seriam capazes de cortá-las como o Pai vai cortá-las, porque já foi posto o machado a quem vocês insistiram em idolatrar, que é Yahushua, e ele mesmo será o machado do Pai, e vai cortar todas as árvores e as que não deram frutos, e nem aprenderam a respeitar os desígnios do Pai, ser boas pessoas, nem frutificaram em boas obras, serão cortadas e lançadas no fogo. Mas aqueles que seguem os desígnios do Pai e que procuram viver uma vida decente e que honram o nome de Yahweh, esses sim serão recolhidos no seu celeiro, no seu céu e na sua morada para todo sempre. E vocês sabem muito bem que está tudo se cumprindo, mesmo porque vocês já fizeram os acordos imundos de vocês, lá no início, depois que matarem Yahushua e depois que perseguiram os frutos deles. Sim, vocês fizeram planos de vocês lá e fizeram um acordo previsto lá em Daniel. E o príncipe deste mundo veio com tudo e profanou o templo do Pai, que é as Sagradas Escrituras, e adentrou no lugar do Altíssimo, se dizendo Yahweh, se fazendo de Pai. Esse maldito ser chamado Baal, que agora também toma o nome de Senhor, até mesmo de Yahushua, o Messias, como se ele, colocando o filho contra o Pai e tentando usurpar o lugar dos dois nas Escrituras Sagradas. Logo depois, esse próprio rei profano que vocês mesmos geraram nessa grande Babilônia voltou e colocou as suas atrocidades depois que vocês fizeram os acordos judeus. Esses judeus malditos fizeram um acordo entre judeus e romanos, e aí surgiu, porque não eram Yahudim, e sim judeus, e eles fizeram um acordo com Roma, essas duas nações malditas e esse sistema religioso maldito, e aí criaram o cristianismo, que depois voltou com Constantino e com as suas cruzadas invadiram e mesmo à força conseguiram introduzir as imagens e levantar as igrejas lá na região de Israel, onde nosso Messias nasceu. E até hoje tem lá as imundícies de vocês. Depois que mataram Yahushua, perseguiram os frutos dele, os apóstolos, a palavra dele, o testemunho dado pelo próprio Pai para ele, repassado por seus apóstolos, vocês os mataram, mas aí ficaram essas escrituras que são sagradas sim, que são puras e verdadeiras e que vocês lamearam e sujaram, mas o que é ouro continua intacto. O que é ouro continua, a verdade nunca pode ser escondida, ela sempre vem à tona, ela sempre aparece. E tanto é que as duas, uma das duas igrejas que ainda continuam intactas e mais antigas é a igreja que dizem na região onde nasceu Maria, para idolatrar Maria, e a igreja em nome lá de quando? Porque essa primeira é a igreja de Santa Ana, que era supostamente onde Maria nasceu, e a outra era do Santo Sepulcro, cidade supostamente onde ficava localizada a casa de Pedro, que aí o santo patriótico, considerado o primeiro papa e o pai de todos os papas, que isso aí nunca existiu também, tudo é invenção de vocês, demagogos. Então, para encerrar, eu queria dizer para os irmãos que, para nós que conhecemos, irmãos, essa verdade, nós temos que passar a verdade para frente. Para os que ainda não conhecem, nós temos que ter um bom senso de respeitar, de não julgar, procurar não estar julgando, não estar dizendo que vai para o inferno ou que vai para o céu, quantos por cento de verdade ou quanto de mentira, a não ser que o nosso Pai tenha revelado. Primeiro, o profeta que disser que o Pai falou sem ter falado vai ser morto. Segundo, o Pai não vai fazer nada sem antes revelar para os seus santos profetas, mas profecias são só as que já tem aí, e vão ter que ser confirmadas. Profecias novas não acontecem, porque o Pai já encerrou todas as suas profecias. E agora ele tem que cumprir aquele que prometeu cumprir, que foi profanada por alguns, mas que a verdadeira palavra do Pai nunca, nunca é profanada de verdade, porque sempre é cumprida, porque ela não sai da boca dele à toa, ela sempre tem que cumprir o que é designado por ele. Como eu falei lá e é criado em Isaías, né? Se eu não me engano. Então, irmão, nós que somos mais maduros, vamos continuar meditando nessa verdade, vamos continuar passando essa verdade à frente, mas vamos entender que aqui ninguém salva ninguém não, irmão. Eu não salvo você,
fulano não salva cicrano, beltrano não salva beltrano, ninguém aqui é profeta de ninguém, aqui todo mundo aqui é servo um do outro e servo do Pai Altíssimo, e todos são servos do Pai Altíssimo. E cada um de nós é irmão um do outro e tem que servir ao outro. E com toda humildade, com toda beleza. Não estou falando isso com briga nem com contenda mesmo, porque eu respeito todos os meus irmãos, eu gosto de todos eles. Mas vocês, fariseus hipócritas, vocês, líderes hipócritas que ficam jogando um contra o outro, vocês vão cair, vão ter o que é de vocês. Um abraço aos irmãos verdadeiros. E não esqueçam o seguinte, que 40 anos o povo do Pai vagou no deserto até chegar à Terra Prometida. E lá no meio tinham muitos sacripantas e mentirosos, que foram caindo, até chegar somente os que realmente mereciam entrar lá dentro. 40 dias e 40 noites, Moisés orou no monte para receber as pedras com os 10 mandamentos do Pai. 40 dias, Cristo jejuou no deserto para começar a sua obra final com as palavras do Pai aqui nessa terra devastada. 40 dias, né? Então, esse 40 ele é bem próximo, né? Então eu queria dizer para vocês que 2020 que nós estamos, vocês cortando aí, somando 2 com 2, dá 20, ou 20 com 20 dá 40. 2 com 2, você cortando 0 aí também dá 4, no final fica 0, 40. Então, próximo ano, talvez vocês estejam aqui só, digo vocês, que não querem entender a verdade verdadeira e que se vão ter essas profecias, se apeguem a ela, porque logo, logo o sol se escurecerá, a luz se tornará como sangue, as estrelas do céu cairão, e começará então os julgamentos, quando vocês verem o sinal do Filho do Homem se rasgando, para que todos vejam, e o próprio Pai descendo dos céus, com suas pestes primeiro, infelizmente, para que acordem aqueles que devem ser acordados, e para que sejam julgados com merecidos castigos, aqueles que preferiram a mentira, ao invés da verdade verdadeira. Que assim seja, que a te proteja.